Esta é a questão número 5 da escolha múltipla do exame 2009, segunda fase. É uma pergunta de funções que diz o seguinte: estão representadas parte do gráfico, portanto na figura 1, de uma função f de domínio menos 3 a mais infinito e parte da reta r, que é a única assíntota do gráfico de f. Qual é o valor do limite de f de x sobre x quando x tende para mais infinito? Bom, isto com um pouco de preparação e de treino e de prática, qualquer portanto, aluno que estudou um pouco para o exame sabe que isto aqui é o m, portanto é o declive de uma assíntota oblíqua, não é? E portanto nem pensava muito aqui em limites e nem andava aqui a calcular limites. Bastava olhar para aqui e identificar, bem, isto é o meu m, isto é o meu declive da assíntota. Então quanto é que é o declive? Eu tenho aqui a reta y igual a mx mais b e nem preciso fazer grandes cálculos porque reparem, esta reta passa aqui no menos 1 e no 1, não é? Logo, o declive, portanto, ela será paralela se ela fosse transportada, digamos, aqui para a passar na origem, ficaria paralela à bissetriz, não é? Dos quadrantes ímpares. E qual é o declive se é paralela, teria o mesmo declive, não é? A bissetriz dos quadrantes ímpares tem declive 1. Portanto, esta reta também terá que ter declive 1, ok? E portanto, isto como é igual ao declive, a este declive que está aqui, e nós até de cabeça vemos que o declive dá 1, portanto respondíamos logo esta. No entanto, vamos supor que não teriam esta abordagem, não se lembravam, não iriam por aqui, não é? Poderiam calcular o declive porque temos dois pontos, não é? Temos dois pontos, vou calcular o declive. Qual é a forma que me permite calcular o declive sabendo dois pontos? É esta dos y1 menos y0, x1 menos x0, não é? Sendo um ponto qualquer, vou-lhe chamar aqui o P1 e o P2, dois pontos da reta, por onde a reta passa. Portanto, o P1 neste caso tem coordenadas 1, 0, o P2 tem coordenadas menos 1, 0, menos 1, e portanto aplicávamos aqui na forma, portanto fazíamos, por exemplo, 0 menos menos 1, e agora temos é que seguir aqui a mesma lógica. Se eu fiz 0 menos menos 1, tenho que fazer 1 menos 0. 1 menos 0, reparem que 1 menos com menos dá mais, em cima dá 1, em baixo dá 1, 1 a dividir por 1 dá 1. Portanto, era fácil também calcular o declive. Ok? Agora vamos até supor que, portanto, eu parti aqui de um princípio que o aluno identificava que isto era o m, não é? Vamos supor que isso não acontecia. Uma pessoa olhava para aqui, epá, não sei o que é o m, isto é um limite, mas o que é isto? Mas eu tenho aqui uma assíntota, não é? Bom, isto tinha que saber do enunciado. Então, se é uma assíntota, eu sei que a função e a reta, a sua assíntota, estão cada vez mais próximas, em limite. Quer dizer que quando o x tende para mais infinito, a função f de x e a reta vão para o mesmo sítio, tendem para o mesmo sítio, não é? Ou seja, eu sei que o limite de f de x, quando x tende para mais infinito, será igual, porque é uma assíntota, eles estão cada vez mais próximos, do limite da reta, que é mx mais b, não é? E como eu quero calcular, portanto, quando x tende para mais infinito, estes limites têm que ser iguais, porque a reta é assíntota. Então, em limite, elas estão muito próximas, não é? Em limite, podemos até considerar que estão juntas, ou seja, poderemos considerar que estes limites são iguais. Mas como eu quero o limite de f de x sobre x, o que é que eu fazia nesta equação? Dividia nos dois membros por x, não é? Para obter aquilo que eu tinha, teria que dividir também deste lado, e ficava com mx sobre x mais b sobre x, não é? Ficaria então com isto, e o limite de f de x sobre x, quando x tende para mais infinito, iria dar, portanto este x corta com este, iria dar aqui o m mais o limite de b sobre x, quando x tende para mais infinito. Reparem que o m é uma constante, se é uma constante, o limite de uma constante dá a própria constante. E ficaria então com isto. Reparem que eu ia ter sempre ao mesmo sítio, não é? Agora estou aqui a fazer uma dedução b sobre mais infinito, que vai dar 0. E teria sempre que ter noção de como é que calculava ali o declive, não é? Isto vai para 0, desaparece, porque uma constante sobre infinito dá 0. Ou seja, se eu não me lembrasse que esta fórmula era a forma do m, bom, mas uma coisa eu tinha que ter consciência, eu estou numa assíntota, não é? Então devia entrar no contexto das assíntotas, devia tentar perceber, até poderia pegar antes, em vez de pegar nesta equação, na definição de assíntota oblíqua. Eu sei que se a reta é a assíntota da função, eu sei que a diferença de duas coisas que estão cada vez mais próximas,
a diferença de duas coisas que estão cada vez mais próximas, em limite, tem que dar zero. Esta é então a definição da cinta oblíqua, não é? A diferença da reta e da função está cada vez a diminuir mais, não é? Esta diferença, então tende a ser zero. E reparem que isto depois passávamos isto para este membro e ficávamos com isto. Portanto, se pensássemos na definição da cinta, também lá chegaríamos. Bom, então, até uma próxima.